Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Flourish, o lugar de mega insights. Para você florescer em tudo na sua vida. Eu sou Vanessa Gomes. Eu sou Bel Dias Freitas e a gente estava conversando aí sobre ser guiado pelo Espírito Santo, né? Sobre estar sensível à voz do Espírito Santo. Eu estava falando com a Van essa semana e acho que até no podcast passado eu mencionei, né? Que às vezes, assim, na nossa vida, a gente vai tomar as decisões e a gente não para e pensa de perguntar a Deus, tipo, Senhor, qual decisão que eu tomo? Por que caminho que eu vou? E a gente acaba vivendo assim no automático, vai fazendo as coisas da nossa cabeça mesmo. E se a gente, né, parar e assim tentar perceber o que é que o Espírito Santo está falando pra gente, o que é que Deus está falando pra gente, e tentar ter essa sensibilidade mesmo, né? Porque vem de dentro. Eu tava falando pra Van também que muitas vezes eu ficava pensando assim, que os sinais de Deus, né, iam ser sinais assim do lado de fora, coisas que eu poderia ver, e muitas vezes eu acabava me confundindo, porque dentro eu sentia que era uma coisa, eu tinha convicção que era uma coisa, e aí quando eu olhava do lado de fora, tudo acontecendo diferente. Aí eu ficava, caramba, e agora? O que Deus está tentando... o que Deus está tentando me falar com isso? É que eu devo ir ou que eu não devo ir? E aí eu olhava para fora e eu, acho que então eu não devo, né? Porque tá tudo falando que eu não vá. Mas e como que a gente sabe se simplesmente não são as circunstâncias ou se é o inimigo querendo atacar, confundir a gente para que a gente não viva aquilo que Deus tem planejado pra gente, né? Então, tipo assim, a gente precisa focar mesmo, né? Como a gente falou nas outras semanas, claro que a gente precisa orar e ler a palavra, porque é assim que a gente vai conhecer a Deus, pra gente ter sensibilidade e ouvir a voz dele. Se a gente não conhecer, a gente não vai nem ouvir, não vai nem saber qual é a voz dele, porque a gente não vai saber identificar. Mas quanto mais intimidade a gente vive com o Senhor, mais a gente vai aprender a identificar aquilo que vem dele. Tem um versículo em Colossenses 3:15 que fala assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. Então, assim, o Espírito Santo, né? Deus, ele nos dá essa paz quando a gente está fazendo aquilo que está alinhado com ele, quando a gente está fazendo aquilo que ele quer que a gente faça. Senão, a gente começa a sentir uma angústia, uma agonia. A gente fica assim, meu Deus, mas por que eu estou sentindo isso? Tá roubando a minha paz, né? Tá roubando a minha paz. E às vezes a gente continua insistindo naquilo, porque parece que tá tudo caminhando bem, parece que tá fazendo sentido, mas não é sobre fazer sentido. Muitas vezes aquilo que Deus está pedindo pra gente fazer não faz sentido nenhum. Se você for avaliar pelo intelectual, pelo racional, não faz sentido, mas não é para fazer mesmo. Tem que ser através da fé. E pra gente ter certeza que é Deus que está nos guiando, a gente precisa estar sensível ao que Ele está falando conosco, né? E assim, a gente tem que entender quais são as formas que Deus fala, para poder entender como que eu sou guiado pelo Espírito, como que o Espírito fala comigo para eu entender assim, né? Como que eu vou ser guiado por alguma coisa que eu não sei como essa coisa fala comigo, né? Verdade. A gente precisa entender como que Ele fala. E a gente acabou de ter uma matéria no Carisma, né? Que é direção espiritual. E fala justamente sobre isso. A primeira forma, né? As formas que Deus fala, né? Ele fala através da sua palavra. Sim. Você abre a palavra de Deus, a gente já falou sobre isso. Quando você abre, é o próprio Deus falando. Então, se você abre a palavra, ele vai estar falando com você de Gênesis a Apocalipse. Vai ter alguma coisa que vai falar com você ali. A sua fé vai ser acrescida, né? A sua fé vai crescer ali através da palavra. Mas algo que, rapidinho, algo que eu achei importante também é a gente não usar a Bíblia de tarô, né? Não. Tipo assim, preciso tomar uma decisão na minha vida. Deixa eu ver. E eu já fiz isso. Você isso talvez é perigoso. tenha feito também. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque eu vi um testemunho, uma pessoa falando sobre isso, dizendo assim, é cômico, mas acontece. Você vai lá, abre do nada. Porque tem gente que faz isso. E Vanessa, mas Deus fala comigo assim. Não, eu creio que fala mesmo, pode falar, mas tem que tomar cuidado, porque não pode ser sempre assim. Sim. Porque você vai lá e abre, aí
Você abre bem em Judas, onde diz assim, e Judas se enforcou. Aí você vai fazer isso, irmão? Não, né? Eu escutei a respeito disso, a pessoa disse assim, foi abrir pedindo direcionamento de Deus e pá, abriu lá. E Judas se enforcou. Não, Deus irmão. nunca vai mandar você fazer Ele não vai isso. mandar. Então, assim, você precisa entender. Usar a palavra, né, aqui pra ser direcionada é óbvio. Mas esse negócio de Deus vai falar comigo, abre a Bíblia assim de forma aleatória, é um pouco perigoso. Não tô dizendo que Deus não fala dessa forma, ele fala. E ele pode falar com as pessoas assim, mas é perigoso ser guiado dessa forma. Porque assim, não pode ser não pode ser o seu martelo pra tomar uma decisão ou abrir. Ah, mas eu abri aqui, faz todo sentido, né? E fica por aquilo ali, é que nem a Bel tá falando. Ficar sendo movido pelas coisas de fora ao invés da coisa de dentro, né? De dentro. Por quê? Outra forma que Deus fala com a gente é através da convicção interior. Convicção interior, é isso. Testemunho interior. Isso, né? testemunho interior. Então, Deus fala com a gente, né, de acordo com o testemunho interior. O que é testificar dentro? É você sentir de dentro. Mas, Vanessa, como que é sentir de dentro? É quando você sente... É que nem... Eu achei muito massa quando ela explicou desse jeito. É quando eu não sei aqui, mas eu sei aqui. Né? Eu não sei na minha cabeça, mas eu sei dentro de mim. Sei, né? Eu simplesmente sei. Às vezes a pessoa pergunta mas, Vanessa, assim... como? Como que você sabe? Aí o que testifica é a paz. Vem de dentro de você alguma coisa e você começa a sentir paz em relação àquilo e você diz assim, não, peraí. Eu tenho que tomar uma decisão, era um exemplo, né? Eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei o que fazer. E aí vem aquela convicção de que eu tenho que fazer o plano A. E aí você diz, eu não sei. As pessoas te perguntam, mas como que você sabe que você tem que fazer o plano A? Eu não sei aqui, ó. Não faz sentido na minha cabeça, mas dentro de mim faz sentido. E eu sinto que é isso. E não é basear em sentimento, não. Quando eu falo, eu sinto que é isso, não é basear em sentimento, mas é sentir dentro de você. De dentro de você, você sente algo e isso te traz paz. Eu comecei a fazer isso na minha vida e antes de ter essa matéria, né, ao longo da minha vida, eu fui colocando como um termômetro para decisões na minha vida ter paz. Se eu tenho paz, logo eu posso fazer. Se eu não tenho paz, esquece que eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou conversar com Deus. Não adianta você dizer assim, Vanessa, e aí, me dá um posicionamento sobre isso. Se eu não tenho paz, eu não decido. Por que eu não te conheci antes e tu não me contou isso logo? Não é? Ia mais ter fácil, me né? saved a lot of trouble. Assim, eu já ia ter, me ligado, mas muito antes, gente. Porque um monte de decisão que eu, às vezes, não sentia paz. Eu sentia paz de ir por um determinado caminho. Mas quando eu olhava, as circunstâncias, tudo dizendo assim, não é pra você fazer isso. Aí eu, então Deus tá falando pra eu não fazer. Enquanto que lá dentro eu sentia outra coisa. Aí eu pensava, não, mas é a minha vontade, né? Coitada, problema seu e as circunstâncias estão mostrando outra coisa. E não é sobre as circunstâncias, né? Mas quando Deus lhe dá paz sobre algo, ainda que as circunstâncias estejam mostrando uma dificuldade, uma adversidade, mostrando que não vai dar certo. Se ele falou pra você fazer, é porque vai. Então, eu me deixava ser guiada por muito do que eu tava vendo fora. E isso me confundia demais. Eu ficava, mas como? Porque, pra mim, os sinais que Deus me daria era sempre aqui fora. Na minha cara, assim. E isso é muito importante, por quê? Porque você diz assim, quando ele fala, mas a dúvida de muita gente pode ser... Mas quando que eu sei que é ele que tá falando, né? Como que eu vou saber que é ele e não eu? E aí, pra mim, foi um divisor de águas quando a pastora falou assim pra gente, que tem a questão de dentro, a convicção de dentro, né? Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente aceita Jesus, agora nós somos guiados. Porque assim, quem não conhece Deus, ele pode ter uma direção de Deus, mas ser guiado como um cego que é guiado, você fecha o seu olho e você é guiado por um cachorrinho ali que foi treinado para te mostrar o caminho. É diferente de eu estar aqui com os olhos abertos e tomar uma direção. A pessoa dizer, é pelo lado direito. Então tá bom. Mas eu ando segundo o meu entendimento. Eu ando porque eu tô vendo, os meus olhos estão vendo. Eu só recebi um direcionamento, é pra direita. Mas ser guiado é diferente. Ser guiado, eu fecho meu olho, eu não enxergo nada e eu sou guiado. Pra um lado, pro outro, pra cá e pra lá. Percebe a diferença de você ter uma direção e de você ser guiado? Quando a gente nasce de novo, a gente é guiado. A gente deve ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, como, Vanessa, que eu sou guiada? Escutando a voz de Deus e você... tendo o mesmo direcionamento do Espírito. Mas você precisa saber como que é a voz de Deus, como que você escuta, como que é ser guiado. E aí, uma das coisas que eu uso é essa questão da paz.
de você ter paz lá dentro, de você tomar uma decisão. Um exemplo, né? Na verdade, aconteceu com a gente, um testemunho mesmo. Aconteceu com a gente, foi comprar um carro e eu falei pro Matheus, ele sabe já como que é, né? Eu digo assim, se eu não tiver paz, não adianta, eu não compro. Pode ser o carro que eu quero muito, pode ser um desejo muito forte no meu coração, mas eu não vou comprar. Se não tiver paz, esquece. Aí eu tava até falando pra Bel, eu sei que os vendedores devem me odiar, porque meu marido chega lá já no ponto pra comprar, porque o Matheus é bem mais impulsivo assim. Chega no ponto pra comprar e eu digo assim, não. Não vai comprar, não vai, porque não tô sentindo paz. E a gente foi comprar um carro. Quando a gente morava lá em Miami ainda, a gente tava precisando. Tipo assim, não era algo que, tipo, a gente sentia de comprar o carro. Não, a gente precisava. Nosso carro tava com problema elétrico. Tipo assim, se chovesse, ele parava no meio da avenida e não andava mais. Então, era necessidade. Precisava comprar o carro. E a gente saiu pra procurar o carro um dia e o Matheus falou assim... A gente tem que voltar com um carro novo pra casa, porque não tem condições de andar com esse carro mais. A gente não tá conseguindo nem ir pra igreja, porque a igreja era 40 minutos lá de casa e a gente ficava com medo. Se tivesse uma nuvenzinha, eu disse, eita, se chover na volta, a gente não volta, porque não tem jeito. E aí era uma necessidade. A gente saiu pra comprar o carro. Chegamos lá, a gente olhando os carros, e eu não conseguia sentir que nenhum carro era o nosso carro. Não sentia. E aí o Matheus assim, não, pronto, a gente viu aqui um carro legal. E eu olhava assim, eu dizia, não sei, não gostei, não sei. E eram carros bons, né? Era Corolla, era um Camry, tinha até Optima, tinham vários carros, tinham várias marcas lá, era um dealer bem completo, tinham várias marcas. Mas eu não conseguia sentir, eu dizia, não sei explicar, mas não tô sentindo que não, mas tudo bem, né? Sobre sentimento, né? A gente foi, olhou lá dentro das nossas possibilidades de compra. E a gente ia fechar negócio num Camry lá. E aí eu disse assim, não sei. Começou a fechar, comecei a ver os valores e tudo. Eu não sei explicar. Aconteceu um fato que eu tive que sair, assim, meio que do campo de negociação, que eu tive que atender o telefone para resolver uma situação. E o Matheus ficou lá resolvendo. E o Matheus disse assim, amor, me dá aí o cartão. Tô pedindo aqui o cartão, pedindo aqui os documentos e tal. Me dá aqui que eles precisam disso aqui para checar e tal. Eu dei. E eu fiquei um pouco off da situação e o Matheus resolvendo. Quando eu terminei de resolver o que eu tava resolvendo, que eu olhei pra situação, eu olhei pra cara do meu marido meio cabisbaixo, assim, parecendo que tinha entregado os pontos já. Eu disse assim, o que foi que aconteceu, amor? Ele disse, não sei, amor, não tô bem, assim, mas a gente precisa comprar, tem que comprar, tarará, tarará. Aí eu olhei assim, eu disse assim, não, peraí, para tudo. A mulher já tava assinando papel, já tava assinando documento, ela ia me dar documento pra comprar, já pra assinar, pra comprar. Eu disse assim, cadê meu cartão? Cadê minhas coisas? Aí o Matheus disse assim, não, leva lá pra dentro. Eu digo, não, pode trazer. Ó, traga tudo aí. Quem tá dizendo que eu já vou comprar? Quem foi que disse que eu vou assinar isso aqui? Não, porque a gente já fechou, a gente já negociou, a gente já sabe como é que é. Eu digo, não, peraí. E aí o Matheus olhou assim pra mim, né? Tipo, assustado. O que essa garota vai fazer? Que ele tava entregando os pontos porque o cara falou que era naquela forma que a gente tinha que comprar o carro, daquele valor, daquele jeito, do jeito que ele tava impondo. Menina, mas eu comecei a sentir uma agonia dentro de mim tão forte. Eu disse assim, esse cara tá querendo me roubar de alguma forma. Ele tá, tipo assim, não tá legal essa negociação. Não tá, eu tava me sentindo, assim, coagida a fazer algo. Sim. Eu disse, não, o que Deus tem pra mim não é assim, não. O que Deus tem pra mim traz paz, traz conforto. Não é assim, eu tô angustiada. Eu vou sair daqui com um carro, que era pra eu ter um sentimento de satisfação, mas eu vou sair daqui com o sentimento de que fui coagida a fazer alguma coisa. Não é legal. Na mesma hora, eu disse assim, não vou mais comprar. O Matheus não conseguia mais. Sabe quando o vendedor, ele cross, sabe? Ele passa um ponto que você já se sente assim, não, a partir de agora eu tenho que comprar. Não tenho mais como dizer não. Não dá mais pra dizer não. Nossa, o vendedor já tinha... Você é muito corajosa. Porque eu sou do tipo assim, que tipo, acho que chegou nesse ponto aí eu já fico... Não tenho mais como dizer não e não consigo e não sei o que lá. Agora só me resta comprar. Mas eu tô aprendendo. Aí, eu tô aprendendo a ousadia. Foca aqui, mas de jeito nenhum. Não compro. Não, amiga, mas é Deus. É Deus. Porque eu acredito que não era de mim aquilo ali, né? Sim. Você vai aprendendo e você vai aprendendo mesmo. E o Espírito Santo também nos dá ousadia, né? Pra fazer aquilo que a gente tem que fazer. Na hora, eu virei assim. E, gente, tipo assim, tinha umas 4 pessoas na sala. Tinham chamado já gerente, já tinham chamado muita coisa pra negociar. Tipo assim,
Tava todo mundo da loja lá, assim, na sala já pra negociar pra tudo. Eu virei assim, eu disse assim, não. Pode trazer tudo agora. E o Matheus ficou olhando assim pra mim. Eu digo, traga agora. Quem falou que eu sou obrigada a negociar? Eu não assinei nada ainda. Eu não sou obrigada a comprar carro. Eu comecei a falar e comecei a me posicionar. Eu disse assim, não. Traga meus documentos, traga tudo isso aqui. Eu não quero, não vou. Não tô sentindo paz de fechar esse negócio. Eu vou pra casa, eu vou pensar, vou refletir. Se eu sentir paz, eu volto e compro, mas não sou obrigada a comprar agora. E tipo assim, a gente vai passar de umas 5 horas lá. Sabe aquele negócio que você pensa assim, mas a mulher já gastou tempo comigo e tarará, mas eu comecei a sentir uma angústia, uma agonia. Detalhe, eu era vendedora, tá? Então eu sei exatamente o quanto era importante para aquela mulher estar fechando aquele negócio na hora. E eu me coloco muito no lugar do outro. Então, por isso, o Matheus também se coloca muito no lugar, porque ele, vendedor, ele dizia assim, não, amor, a partir de agora não tem mais como. Ela já gastou o tempo dela, tarará, tarará. Eu digo, mas amor, não tem como. É uma decisão muito séria. É verdade. Não são $2. Não é isso. É uma decisão muito séria. Então, assim, não. E aí, ali, eu tomei a direção daquele negócio, peguei o contato dela, eu disse, muito obrigada por tudo, mas assim, eu preciso ter paz em relação a isso. E eu vou lhe procurar, né? Eu procuro e tudo, mas eu deixo claro pra você que eu não vou fazer um negócio onde eu não tô sentindo paz. E a gente saiu dali, o Matheus estava arrasado, porque ele queria muito sair dali com o carro. E eu virei pra ele e falei assim, amor, não é sobre fazer na nossa hora de qualquer jeito, sendo que me diz qual a sensação que você saiu desse lugar agora. Saindo sem o carro. Eu tô meio chateado porque eu queria já ter comprado o carro, tarará. Tá, agora me dá a situação, você saindo daqui agora com esse carro. Amor, mesmo assim eu ainda tá agoniado, porque eu não tô sentindo. Então pronto. A solução tá resolvida? Isso, né? Não tá. Então não era legal nem fazer, sabe assim, não ia ser legal. Então vamos pra casa com calma, com paz, que Deus vai dar direção. E aí Deus foi falando com a gente, direcionou outro dealer, outro lugar, outra coisa. A gente chegou no lugar, a gente chegou lá pra comprar um carro X. Deus deu, assim, um carro Y, bem melhor do que a gente queria. Eu não tava em paz com o carro que a gente ia comprar, com as cores do banco, com um monte de coisa eu não tava em paz, com um monte de coisa que não tava do jeito que eu queria. E no outro, ele deu um carro exatamente assim, não tinha nem pensado o jeito do carro, o modelo do carro, mas quando eu entrei no carro, que eu andei no carro, eu gostei, eu senti paz no vendedor, eu senti paz na situação. E o Matheus até hoje, ele diz assim, se tem um fato que me marcou muito, foi esse dia que a Vanessa não deixou eu comprar. Porque assim, eu senti que ela precisava fazer isso. A gente até falou sobre o marido ser o cabeça, né? A mulher auxiliadora, o marido toma as decisões, that's ok. Tem coisa que é do marido fazer, mas a gente é auxiliadora. Então, naquele momento, eu vi que meu marido tinha entregado os pontos e que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu fui lá e fiz. E aí, ele pegou e virou pra mim e disse assim, amor, foi a melhor coisa que você fez. Porque, assim, hoje eu tenho paz em comprar esse carro. A gente comprou outro carro. Foi a melhor coisa que a gente viu que a gente tinha feito. E não foi a Vanessa. Mas foi ser sensível à voz que me dizia, não, eu não tô sentindo paz dentro de mim pra poder fazer isso. E a gente fez, né? E sentiu paz e foi coisa de Deus. E é tanto que, assim, o outro carro que a gente comprou foi a mesma coisa. O Matheus chegou aí e disse assim, vamos lá que a gente vai trocar esse carro. E eu quero comprar um carro zero. Tarará. Aí a gente olhou assim pra cara dele. Só que assim, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Porque essa mulher me chama de ousada, mas ela não conhece meu marido. Porque assim, Deus é muito maravilhoso no que ele faz. Porque o Matheus é muito ousado. Amiga, eu sou aqui, ó. Eu sou mais segura. Ele é muito ousado com as coisas. Eu sou mais assim, não, deixa eu ter paz. Sim. Senão não vou, não. E aí, é engraçado, né? Uma balança assim, muito ousado em umas coisas e em outras, mas Deus sabe exatamente o que tem que fazer. É verdade. A gente foi comprar o carro e a Matheus disse assim, não, vamos só dar uma olhada. Porque ele sabe, se ele falar assim, vamos comprar agora, eu já digo, calma. Ele disse, vamos dar uma olhada, qualquer coisa, quem sabe, né? Aí eu disse, né? Aí a gente chegou lá, menina, eu já comecei a orar. E eu não tava sentindo paz, aquela agonia. Eu digo, não sei não. E aí comecei, eu digo, o Matheus assim, ai meu Deus do céu, tudo dava nessa agora aí. Lá vem. E aí eu comecei a orar em línguas, comecei a orar. Eu digo, Senhor, vai orando, eu vou orando aqui aquilo que eu nem sei que eu tenho que orar, né? Porque orar em línguas é isso. A gente vai ter um podcast aí que a gente explique mais pra vocês sobre isso, mas eu comecei a orar. E aí o Espírito Santo foi me trazendo clareza da situação. Eu digo, dirige, até que ele deu clareza. É tanto que a gente também não fechou esse carro no mesmo dia. Fechou outro dia, quando Deus fez além do que
estava ao nosso alcance, né? E Deus é sempre assim, ele faz além do que está ao nosso alcance, mas a gente precisa permitir que ele entre na situação. Às vezes a gente quer tomar decisões assim, não sei o que fazer mesmo, vou fazer isso aqui e vamos ver o que vai ser. Não, igual vocês, né? Nas circunstâncias que vocês estavam, vocês precisavam de um carro, igual você falou, vocês não foram lá pra, quem sabe, sair de lá com o carro, vocês precisavam, então vocês tinham que sair de lá com o carro. Mas só que, se não tá com paz, não vai sair. E foi a não melhor pode deixar coisa. só as circunstâncias lhe guiarem, senão vocês tinham saído com o carro. Porque é precisavam, isso. né? É isso, tipo, é o de fora. Olhando por fora... Tinha que ter saído de lá com o carro. Eu tinha que comprar um carro, porque se naquele dia chovesse, não tem dar nem pra voltar pra casa. Então, assim, era o sistema elétrico do carro que tava dando problema. E a gente já tinha tentado arrumar. Se arrumasse o sistema elétrico, era muito mais caro do que comprar outro carro. Então, assim, não tinha fundamento ficar com aquele carro. Mas... não é sobre as circunstâncias só de fora. Eu preciso entender internamente. Por quê? Aquilo que você falou é muito importante a respeito da gente entender. Por quê? O inimigo, para quem não sabe, ele tem poder sobre esse mundo. Esse mundo, as coisas externas, ele tem poder. Ele pode ludibriar as coisas para poder fazer você achar que é algo que não é. E a gente precisa ter esse discernimento, porque assim... A Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo. Então, ele pode ludibriar mesmo, fazer algumas coisas. Por isso que você precisa ter essa sensibilidade e entender os sinais para que você não se confunda. E aí eu creio que é isso que você quer entender, né? A respeito de... Tá, e quando é que eu sei que é Deus falando? Quando é que sou eu, meu coração? Porque vem aquela questão que a gente diz assim, o coração do homem é enganoso. Então você pensa assim, tô sentindo aqui dentro, mas é enganoso. O coração do homem realmente é enganoso. A nossa alma, os nossos sentimentos podem nos enganar. Mas o que traz paz não nos engana. Porque é o nosso espírito. Então, assim, trouxe paz não é sentimento. Porque você pode até estar querendo alguma coisa que é do seu coração, mas se não é de Deus, não traz paz. Pronto, eu tenho um exemplo certinho que eu passei essa semana. Que eu tava falando pra Van, olha, Van, o Espírito Santo essa semana, ele me deu uns carão aí. Porque eu fui na Home Goods, né? E, assim, eu tenho me interessado bastante sobre a mesa posta. Até falei em um dos podcasts também, né? E, assim, não é só sobre aquilo que vai na mesa, sobre a taça, sobre o prato. Não é só sobre isso, mas é sobre o que acontece na mesa. Só que eu quero também umas coisinhas bonitas na nossa mesa, né? Pra fazer desse momento especial, cuidar com carinho. Mas eu tenho que fazer isso com sabedoria. Porque o que é que aconteceu? Eu já comprei essas taças, ó. Aí peguei, comprei outras taças e vou comprando. E aí, esses dias eu tava na Home Goods, aí eu falei, nossa, olha, achei o jogo americano azul. Eu precisava de um azul pra combinar. Era o que eu estava precisando. Azul pra combinar com um prato, que eu tenho que ter uma listra azul assim que eu ganhei. E aí eu queria muito um jogo americano azul. Falei, caramba, olha... Achei. Botei no carrinho o jogo americano. Aí tinha um outro lá com umas flores muito bonitas. Botei no carrinho. Botei o guardanapo. Falei, gente, exatamente aquilo que eu já tinha procurado e não achava. Preciso levar. Porque senão nunca mais eu vou encontrar isso aqui na vida. Combinando com o meu prato. E assim, né? Eu preciso levar, porque isso é para criar conexão na mesa, né? Para algo que a minha família vai usufruir. E aí comecei, né? Por quê? Porque eu já estava sentindo no meu espírito o alarme assim, ó. Tipo assim, eu e o David tínhamos conversado um dia antes sobre o fato que a gente precisa economizar. A gente está investindo em algumas coisas na vida profissional, tomando algumas decisões na vida profissional, e a gente tinha conversado que a gente precisa economizar. Então, não é o momento de eu entrar numa Home Goods, eu ver qualquer coisa e eu sair comprando. Mas eu comecei a me dar desculpa, né? Querer dizer assim, não, mas assim, né? A mesa é algo importante para nossa família, é algo que vai criar momentos, assim, para os nossos filhos, onde a gente vai conversar, olho no olho e tal. Eu comecei, mas, gente... né? Eu não preciso de um jogo americano, eu não preciso de guardanapo, eu não preciso de taça nova pra fazer isso. Eu não tô falando que é errado. Não é, até porque eu comprei, eu quero comprar mais um tanto de coisa. Mas existe o momento certo e o momento que não é certo. E até nessas coisas pequenas, o Espírito Santo, ele pode nos guiar. Eu não tava em paz. Tanto é que eu fui
com as coisas no carrinho. Aí eu voltei pra guardar. Não, mas eu quero muito, muito, eu preciso. Aí eu fui embora com as coisas no carrinho de novo. Aí daqui a pouco eu não. Mas, tipo assim, o alarme tá muito alto. Eu não tô com paz de jeito nenhum. E era uma coisa pequena, não era uma decisão como um carro. Mas eu não senti paz de jeito nenhum. Eu sabia que tava errado, não era o momento. E o Espírito Santo, não, filha. Tipo, não. Eu sei que você quer, mas não vai ser agora. Então, devolve lá. E eu, ok, você lá, teimosa ainda, né? Devolvi as coisas. Mas saiu com paz, né? Menina, mas eu comecei a andar com aquele carrinho. Saí com a paz. Eu tinha ido lá pra comprar presente pra um amigo nosso e tal. Então, a Home Goods é junto com a Marshalls. Então, fui pro outro lado da Marshalls, olhar presente e tal. E, ó, plena, com paz. Então, assim, né, é em coisas pequenas. O Espírito Santo, ele dá paz a você de tomar aquela decisão, ou às vezes pode vir nessa forma, né, de um alarme aí, de um tipo, não tô sentindo paz, não, eu não posso fazer isso, né? E assim, é o que você falou, né, são nas pequenas coisas. Por que são nas pequenas coisas também? Porque ter direção de Deus são em fatos isolados, mas ser guiado é guiado. A gente precisa entender isso. É ser guiado. Ser guiado não é de vez em quando. Porque se eu sou cega, eu preciso da minha guia pra fazer qualquer coisa. Não tem como eu simplesmente sair hoje e achar assim, hoje eu não quero guia, não. Se eu sou cega, como que eu vou andar? Não tem como. Eu vou estar correndo perigo se eu não tô com a minha guia. Então, isso é na nossa vida. Se eu quiser tomar qualquer decisão que seja na minha vida sem o direcionamento de Deus, eu vou estar correndo perigo. Eu vou estar correndo perigo. E assim, Vanessa, então tá bom. Então agora tem que orar tudo, tem que perguntar toda hora. Quando você anda com o Espírito Santo, você vai andar com ele porque ele anda com você, né? Dentro de você. Você vai tendo sensibilidade muito mais fácil pra isso. Quanto mais é aquilo que a gente já falou, quanto mais você tem relacionamento com Deus, quanto mais você escuta a voz dele, quanto mais você ora, mais você sabe o que vem dele e o que não vem. Mas sim, a gente tá falando hoje sobre ser dirigido pelo Espírito de Deus, né? Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, porque existem várias maneiras. E aí você chega num padrão que você já começa a ficar um pouco confundido com as vozes que você tá escutando. Peraí, mas será que é de mim? Será que é de Deus? Será que é o Espírito Santo? Será que... Né, o que é que é? Aí, esse sonho, será que significa alguma coisa? Essa visão que eu tive. Peraí, o que é, né? E a gente precisa entender que Deus... Eu tava comentando com a Bel. Deus fala com a gente de várias formas. E na nossa aula, a gente aprendeu através da voz de Deus, né? Da voz interior, da voz do nosso espírito, da voz do... Peraí. Palavra... testemunho interior, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso espírito, que é da nossa consciência também, visão, profecia, sonho. Então fala de várias maneiras formas. Aí. Só que não são só essas maneiras. Fala de várias outras maneiras. Eu estava comentando aqui com a Bel a respeito de visão. Quando a gente diz, eu tive uma visão. Como é a visão? É um picture, né? Uma foto na sua frente, você fecha o olho e você vê nitidamente a foto, ou é a percepção de uma imagem dentro da sua cabeça, né? Eu não sei como Deus fala com você. Vanessa, comigo ele fala através de sonho, sabe? Sempre que eu tenho um sonho é batata. Acontece ali o sonho. Aí você vê que Deus fala corriqueiramente com você através de sonho e você acha que ele só fala através de sonho. Aí quando fica aquela voz dentro de você do Espírito dizendo, não, Isabel, parou, esse guardanapo aí não é hora. Mas Deus só fala comigo através de sonho. Então você tem que sonhar que dá pra você comprar o guardanapo. Não, você tem que ter entendimento que Deus fala de várias maneiras. Às vezes ele usa uma pessoa, só que aí é onde a gente precisa ter o entendimento e o discernimento. E quando tem várias vozes, né? Porque aí eu tô com a percepção aqui dentro de mim de uma coisa. Mas foi o que você falou. As coisas fora estão falando outra. E aí, Vanessa? Como fazer? É onde você tem que sempre, né, tomar a decisão pelo que o espírito, acalma o espírito. Eu sempre acho que, assim, o divisor de águas é a paz. Porque quando alguém fala alguma coisa, quando você anda com o Espírito Santo, quando a pessoa falou alguma coisa, por mais que te confronte, por mais que não seja aquilo que você queria ouvir, você sente que é de Deus. Tipo assim, eu precisava desse tapa em mim. Precisava dessa realidade na minha vida. Por mais que eu não quisesse, mas eu precisava. Você sente que é de Deus.
Ah, Vanessa, mas eu ainda não tenho intimidade assim com Deus pra saber exatamente. Vai pelo sensor paz, você não erra. Pelo sensor paz, você não erra. E toma cuidado com pedir sinal. E aí ela até explicou, né? A questão da teoria lá da Lan, né? Porque, assim, se a gente tem sempre essa mania de pedir sinal a Deus sobre tudo, e a gente pede sinais externos que podem ser modificados por ações do maligno, ele pode usar situações para nos confundir. É aí onde a gente precisa tomar cuidado. E algo interessante assim que ela falou foi que a nossa expectativa, né? É claro, Deus pode fazer tudo, ele é todo poderoso, ele pode falar com a gente da forma que ele quiser, mas a nossa expectativa de filho é de que ele fale com a gente, né, através do Espírito Santo. Você estava dizendo aí, né? Uma vez que a gente entregou a vida para Jesus, que a gente se converteu, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Então, assim, se a gente for olhar no Antigo Testamento, existem várias formas que Deus via falar, né? Queimando na sarça ardente. Ele falou, acho que foi com Gideão, né? O da lã, do pé de lã. Não sei. Mas, assim, ele falou, Deus, me dá, se for para eu fazer isso aqui, que a lã esteja com orvalho e que o gramado inteiro não esteja. E aí, aconteceu... E aí ele, então Deus está me dando esse sinal. E no Antigo Testamento a gente vê Deus falando assim de várias formas. Através, vai procurar? Através de sinais externos. E hoje em dia nós temos o Espírito Santo, né? Dentro de nós. Então, existem várias formas... Gideão, né? Então, existem várias formas que Deus vai falar conosco através do Espírito Santo. Quando o Van falou a palavra... Às vezes, a gente tá lendo assim, né? A Van tem aí uns 3, 4 livros da Bíblia que ela lê ao mesmo tempo. E às vezes a gente tá lendo assim, tô fazendo minha leitura de Isaías, por exemplo. E aí eu tô lá, lendo Isaías. Às vezes, hoje, ele não falou nada específico comigo. Mas aí amanhã tenho uma decisão que eu preciso tomar. E aí eu tô lendo Isaías... E aquilo que eu leio, meu Deus, encaixa completamente com o que eu tô vivendo. E aí vem aquele estalo assim, né? Olha, não foi o que eu falei? Isso. No podcast passado? Não é, né? Aquele que a gente tava falando. Não é de abrir a Bíblia. Peraí, como que eu vou decidir? Aqui. Não é isso, mas você está fazendo a sua leitura diária, você está ali, né, lendo a palavra, ou algum amigo, pode ser também, algum amigo veio e ele... Manda uma mensagem, né? Manda assim, manda uma mensagem, um versículo. E aí você lê aquele versículo e se encaixa perfeitamente. Você, nossa, uau, como que essa pessoa veio mandar isso pra mim? Mas, assim, é algo que já se encaixa, que é bem específico à sua situação, assim, que Deus realmente falou com você, você não teve dúvida. Não é algo que você veio pegar a Bíblia pra ter uma resposta, né? E através das vozes do Espírito, né? Que pode ser o nosso Espírito ou o Espírito Santo. E aí, assim, algo que eu achei bem legal na aula foi quando ela falou assim, às vezes a gente tá discutindo, e às vezes eu tô lá corrigindo os meninos, e aí começa a virar uma discussão. Eu falo uma coisa, eles falam outra coisa. Eu falo uma coisa, eles falam outra coisa. E aí já vem aquela voz assim, tipo, tá bom, para, já tá na hora de parar. Você sabe que a partir daí é só confusão. Não vai resolver, né? Eles não vão aprender nada. E aí, tipo assim, aí vem a voz do meu espírito falando comigo, tipo assim... E eu, às vezes, né, continuo teimando e fazendo até que eu... é mesmo, tá bom, tá na hora de parar mesmo. E paro e vou e peço perdão. Mas, às vezes, vem aquela voz e é o Espírito Santo, né? Ou é o nosso Espírito, mas que está ali, ó, assim, com o Espírito Santo. Eles são um só. Então, às vezes é até difícil de identificar mesmo qual que é. Mas, enfim, é o Espírito falando com a gente. É Deus falando com a gente. Então, tudo que a gente precisa... fazer né, prestar atenção, assim, tentar estar sempre consciente, estar sensível, tipo, o que é aquilo que está falando comigo aqui agora, que está mandando eu parar essa confusão? E é óbvio que parar uma confusão se alinha completamente à palavra de Deus, porque aquilo que Deus está falando conosco
tem que se alinhar com a Isso. palavra dele, porque ele nunca vai mandar a gente fazer algo que não se alinha. Igual você falou, a pessoa vai, abre a Bíblia e lê lá, e Judas se enforcou. Deus vai mandar você fazer isso? Não, ele nunca vai mandar você tirar a sua vida, porque a palavra, o que ele tem para nós é vida, e vida em abundância. Ele nunca vai falar algo contrário a isso. Então, tudo que a gente, né, tá pensando assim, poxa, acho que isso é Deus falando comigo. Isso tá alinhado com a palavra de Deus? Tá. Tô com paz? Tô. Então, ó, é muito provável que seja Deus realmente falando comigo. E você começa a aprender a identificar isso, né? É o que você tá falando sobre vozes. A gente não precisa ser especialista em vozes, como até a Raquel falou. Não é sobre ser especialista em vozes. Não é saber, qual a voz tá falando agora? É a voz do meu espírito ou é a voz do Espírito Santo? Você não precisa ser especialista em qual a voz tá falando com você. Até porque, se você nasceu de novo, o seu espírito tende a agradar a Deus. Né? O seu espírito tende a agradar a Deus porque ele anda alinhado com o Espírito Santo. Então, se ele tá falando com você, se ele tá te alertando sobre algum fato, provavelmente aquilo é a vontade de Deus. Mas é sempre bom trazer a prova, né? Traz pra palavra. Peraí, isso que eu tô sentindo dentro de mim, essa voz que tá falando comigo, diz respeito, né? Anda na mesma linha do que a palavra diz? Por exemplo, parar a confusão. Claro, o Senhor fala que ele não habita no meio das confusão ali, da discórdia, ele não habita no meio disso. Então, assim, faz sentido. Então, vou parar e vou fazer. Totalmente diferente de coisas, de assuntos contraditórios, que você vai chegar e achar assim, tô achando que, ó, é bom eu dar um chega pra lá nesse... Tá falando demais. Tipo, um exemplo, discussão com o marido, né? Você matar na unha, vi bem aqui, ó. Que é pra matar na unha. Eu vou matar na unha. Tipo, tô sentindo no meu coração aqui, sabe? Dentro de mim que... Vou deixar no canto dele. Quem vê ele pensa aí nas coisas dele, tarará. E o ego, o orgulho falando aqui em cima. Mas no fundo, se você anda com Jesus, vai ter aquela vozinha que vai dizer assim... Vanessa, você tá fazendo isso aí, mas você sabe que não é pra fazer, não é? Eu falei pra Bel que é muito engraçado, porque assim... Quando você... anda com Jesus, é só funny, é muito engraçado, porque assim, parece aqueles desenhos que tá você aqui, duas vozinhas falando aqui, sabe? Fica duas vozinhas falando. É muito louco, porque assim, você escuta a voz da sua vontade, do seu ego. Eu não vou pedir perdão, não, tá doido? Eu não tô nem errada. Quem errou foi ele? Eu não. E na mesma hora o Espírito Santo fala assim, filha, o que é melhor? É você ter razão ou você ter paz? Filha, o que eu ensinei? Vai lá e pede perdão, não é sobre ele. Não entendeu? Aí, tipo, fica aquela vozinha e eu falando pra Bel, eu digo, olha, tem hora que eu tô daquele jeito que eu digo assim, eu sei o que você tá falando, mas eu não tô afim de fazer, não. Não tô afim, não. Então, você já consegue saber o que vem dele, o que não vem, com o relacionamento. Então, assim... Vanessa, então Deus fala de várias maneiras? Fala de várias maneiras. Quanto que eu vou identificar que é ele? Quanto mais você andar com ele, quanto mais você buscar dele, você vai estar identificando quando é ele, quando não é. E quando eu tiver dúvida, tá tudo as circunstâncias dizendo que não vai dar certo. Tá tudo ao meu redor dizendo que não vai dar certo. Sabe quando é pra você sair, você vai sair, aí você tá saindo de casa, a sandália quebra. Aí você vai pegar uma coisa, vai pegar uma roupa... o vestido suja. Você vai comer uma coisa... Aí você diz assim, não deve ser pra eu sair, porque tá acontecendo alguma coisa. E podem ser várias coisas. Pode realmente ser um livramento pra você não estar saindo naquela hora. Mas pode ser que o inimigo esteja fazendo de tudo pra você não estar no lugar que você ia ser abençoada. Então, você precisa entender que os sinais externos podem meio que confundir. Então, você para e pensa. Isso aconteceu comigo. Semana passada aconteceu comigo. Eu tava tentando arrumar pra ir pra igreja. Já era o terceiro culto, que era o culto já... Eu tava servindo. E eu tentando me ajeitar ali pra igreja. Eu procurava uma roupa. Não tava dando certo. Aí eu parei. Eu disse assim, não, peraí. Esses sinais são pra eu ir, pra eu não ir? O que é que vai acontecer? Aí eu parei, orei e disse assim, Senhor, o que é pra eu fazer? E aí eu disse assim, não. Eu vou tomar a decisão aqui de fazer isso que vai me trazer paz. Eu vou ficar em paz de fazer isso? Não. Tá dizendo que não. Então, eu vou fazer isso aqui que tá me trazendo paz. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção de dizer, não é só os sinais de fora, só os sinais externos, porque o inimigo pode fazer isso. Mas dentro de você, o seu espírito
dentro, a voz do Espírito Santo, não confunde. Uhum. O inimigo não pode te trazer paz. Uhum. Então, nada que ele te verdade. oferece traz paz. Uhum. Então, se tem um medidor de qualquer coisa na sua vida, paz. O alerta de paz tá lá, pronto. Ah, mas Vanessa, mas quando meu marido tá brigando comigo, eu tô super em paz aqui. De continuar fazendo o que eu tô fazendo. Tô na maior... Você não tá entendendo, não. Tenho nem remorso de estar aqui, né? Tipo, tô na paz. Não tô falando de paz do orgulho, não. Dessa coisa que você tá dizendo que você tem paz. Mas no fundo, você sabe que você não tá com paz. Eu tô falando a paz de dentro. De dentro do espírito. Aquele negócio que traz uma paz interior. Que você sabe assim, você diz assim... Realmente, eu tenho paz sobre isso. Não é sobre a minha vontade. Vontade é totalmente diferente do que tem que ser feito, do que deve ser feito. Porque na maioria das vezes você não vai ter vontade de fazer o que é o correto. Como eu, quando às vezes eu digo assim... Eu não tô com um pingo de vontade de pedir perdão. Desse jeito eu faço. Eu não tô com um pingo de vontade de pedir perdão. Mas eu vou pedir só porque eu sei que é o certo a se fazer. Então eu vou, mesmo sem vontade. Então é isso, sabe? Não é por vontade, não. É saber lá dentro que eu tenho que fazer. Tem algo que aconteceu comigo, né? Que foi da escola dos meninos. Por muito tempo, eu queria colocar os meninos numa escola cristã. Mas, pelo fato das escolas cristãs serem privadas, né? E pagas, eu ficava pensando, poxa, tipo, acho que a gente não vai ter condições de colocar eles nem tão cedo, assim. Só se acontecer, assim, um milagre sobrenatural, que a gente ficar super rico da noite pro dia, aí a gente vai e coloca. E aí eu conheci uma amiga que os filhos dela estudam em escola cristã e ela foi me contando das bolsas e das formas que você tem de conseguir colocar seus filhos numa escola cristã, e isso era um desejo do meu coração. E Deus sabe disso. Então, assim, até nisso... eu não acredito que ele trouxe ela pra minha vida só por isso, porque ela é uma amiga querida, mas até nisso... sabe, tinha um foi propósito, cuidado né? de Deus, isso, até nisso tinha um propósito, assim, dele trazer alguém pra minha vida que já tinha essa experiência, que podia me acrescentar isso, que podia me contar de tudo isso. E eu comecei a procurar as informações, porque se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu nem fosse buscar essas informações, sabe, por achar que seria praticamente algo muito impossível. distante. É claro que para Deus é possível, mas eu pensava, não se encaixa na minha realidade hoje, né? E aí ela me contou e tal, eu comecei a pesquisar, e aí fui em algumas escolas, e teve uma determinada escola que eu tava chegando nela, eu até falei pra Van, cara, eu chegando na escola, eu senti assim, a presença de Deus no carro, algo sobrenatural. E eu, uau, tipo, com certeza, certamente tem alguma coisa nessa escola para os meninos. E aí eu fui, fiz o tour da escola, conheci a escola e eu o tempo todo, uau, tipo, que escola, que incrível. E eu sentindo ali a presença de Deus. Então, assim, não foi à toa que Deus falou isso comigo, né? E Deus já falou para mim que os meninos têm um chamado ministerial, diversas coisas. E eu fico assim pensando... Eu, como mãe, né, eu preciso encaminhar eles para esse propósito que Deus vem revelando para mim. Então, é algo muito sério. Eu não posso simplesmente ouvir aquilo que Deus está me falando e não encaminhar meus filhos. E se eu colocar eles para fazer uma coisa nada a ver com aquele propósito que Deus revelou para mim? Eu vou estar impedindo eles de viverem a plenitude do propósito de Deus, assim, da maneira, né, que Deus tinha pensado e tal. Eu não quero isso, eu quero contribuir, eu quero impulsionar eles, eu quero guiar meus filhos, né, a viver aquilo que Deus tem para eles. E eu creio que Deus revela pra gente, né, aquilo que Ele tem para os nossos filhos. E aí, depois disso, né, eu muito feliz e muito convicta de que era isso que eu tinha que fazer, eu falando com uma pessoa no telefone, e uma pessoa muito querida, e ela me deu vários motivos racionais pelos quais aquilo não funcionaria. E na hora eu pensei assim, tipo, pela racionalidade, ela realmente tem razão, né? Mas aí, o que é que eu fiz? Eu, muito confusa, pensando, poxa, mas tudo faz sentido. Realmente, acho que não vai dar. Mas aí eu pensando, não é pela racionalidade, né? Eu preciso... E aquilo que Deus falou comigo? Eu vou ignorar aquilo que Deus falou comigo? Vocês viram no outro podcast, eu já vivi uma cura linda através da palavra que Deus me entregou.
Então, às vezes, eu preciso ignorar aquilo que é racional e aquilo que faz sentido e me apegar à palavra que Deus me deu. Né? A gente tem que ter sabedoria, tem que ter sensatez. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou parar um pouco esse processo e vou orar e perguntar para Deus. Deus, me mostra, Deus, né? Tudo isso realmente tem assim tem validez, né? Faz sentido. Será que não é? Ou será que é? Falei com a Van e tal. E no natural, não fazia sentido nenhum eu continuar com esse processo, né? Em relação à escola, de tentar colocar eles na escola. Tem toda uma como fala assim, um processo de aprovação? Tem todo Todas as etapas, né? Várias etapas, né, de um processo de aprovação. A escola tem que os valores da escola têm que se encaixar com os nossos, eles passam por testes, por entrevistas e tudo mais. E eu pensando, poxa, eu vou parar um pouco. E aí eu orei, perguntei para Deus e eu sentindo paz de continuar. Então eu falei, bom, vou continuar, porque o que é Deus que sabe de tudo, é Deus que está vendo toda a situação, foi Deus que criou o plano, o projeto dos meninos, Ele que sabe o propósito dos meninos para o qual eles foram criados, então Ele não vai me deixar, Ele não vai deixar com que eu me engane. E aí eu perguntei para Deus, senti paz de continuar, fui e continuei. E aí teve uma parte do processo que foi o Shadow Day, onde o Samuel passou o dia inteiro na escola para ver como que seria, né? E aí, quando eu fui pegar ele todo choroso, né? Tipo, mamãe, meu Deus do céu, o que foi? Alguma coisa aconteceu. E perguntei para ele, nada. E ele, não, só tava com saudade de você e tudo. E fui no caminho, no carro, conversando com ele. Ele, não, mamãe, não aconteceu nada, mas eu tô assim, tava com saudade. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Tanto é que outro dia a gente tava conversando sobre isso e falando pra ele, ó, meu amor, tal dia a gente vai numa reunião lá na escola, nós 4, e ele começou a chorar. Por quê? Porque ele lembrou de como ele se sentiu naquele dia. E aí eu, mas e aí, filho, aconteceu alguma coisa, não sei o que lá? Ele, não. Só que no dia que eu fui pegar ele na escola, quando a gente foi chegando em casa, eu vi que ele estava com febre. Então, ele estava com um princípio de febre lá na escola, estava ficando, né, morninho e tal. E quando a gente tá com febre, como é que a gente fica? Só dá vontade de chorar, de deitar, de... Era minha mãe. Fica tudo muito estranho, mas a gente é adulto, então a gente já sabe, né? A gente pega, ai, nossa, é febre. A criança não sabe, nem sempre ela vai conseguir perceber que tem alguma coisa errada ali com ela. Então, ele não percebeu. E aí, depois chegou em casa, eu medi, percebi, ele super molinho, super assim. Então, eu vi que era febre. Mas aquilo poderia ter me confundido. Talvez se não tivesse a febre, eu poderia ter ficado pensando, nossa, com certeza aconteceu alguma coisa para essa escola, não é para alguma coisa nessa escola, não é para ele estar ali. E então assim, sinal. você vê, é um sinal, né? É um sinal. E aí você vê que várias coisas vão acontecendo que podem lhe confundir. As circunstâncias podem lhe confundir. A racionalidade, aquilo que é intelectual, que você vai avaliar que não faz sentido, pode lhe confundir, mas seja a paz o árbitro das suas decisões, né? E aí, beleza, eu fui orar de novo. Senhor, né? Aconteceu alguma coisa naquela escola, não sei o que lá e tal. E eu perguntando para o Semi, ele sempre negando. E aí, no dia que a gente falou que ia ter a reunião, que ele chorou e tal, daqui a pouco eu conversei com ele, eu falei, amor, naquele dia você não estava se sentindo bem porque você estava com febre. Você lembra? Você estava dodó e tal. Então, por isso que você não estava se sentindo bem. E aí, quando eu trouxe isso, né, para ele, apresentei isso para ele, aí ele, ok. E aí começou a ficar bem. A gente fala da escola, ele gostou da escola e tudo mais. Então, ele tirou aquilo da mente dele de que ele não se sentiu bem, mas ele não se sentiu bem porque estava com febre. E aí perguntei para Deus, né, de novo, isso, associou. E aí comecei a sentir paz em continuar. Só que várias coisas acontecem por fora que podem nos dar uma percepção errada daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente precisa estar sempre aqui, conectado com o Espírito, orando, perguntando para o Senhor, Deus me ajuda, Deus me mostra, não deixa que eu me confunda. E Ele não vai deixar. Só que a gente tem que estar sensível à voz dele. Porque senão as circunstâncias vão nos bombardear.
É claro que Satanás não quer que ele esteja naquela escola. Claro. Ele certamente tem alguma coisa ali naquela escola para eles. Porque Deus tem um propósito muito grande para eles. E muitas coisas vão tentar tirar a gente do caminho de Deus. Mas eu, com convicção daquilo que Deus tem me falado, eu não vou deixar. E assim, é muito importante isso aí, porque a gente vê também quando as pessoas eram guiadas no Antigo Testamento por profecia. O profeta na Antiguidade, ele era usado para guiar o povo. Sim. Hoje, no Novo Testamento, depois de Jesus, né, não mais. Profeta não é usado para guiar, mas agora para testificar. E aí, onde muita gente não sabe disso e é guiado por palavra de profecia. Tô precisando tomar uma decisão. Queria tanto que um profeta falasse para eu saber o que é que Deus vai fazer. Não, o profeta não fala algo desconhecido, algo para guiar você. Ele testifica aquilo que Deus já vem falado com você. Então, ele te entrega algo e você... faz sentido. Faz todo sentido, que já é o que Deus já vem falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que ainda culpam o profeta, né? Que a gente chama de profetada, né? Que são palavras que não vêm de Deus. E aí, a pessoa chega e diz assim, mas tá vendo? Eu decidi mudar de país, de cidade, porque eu escutei uma palavra sobre isso e isso. Deus já tinha dito pra você alguma coisa a respeito? Você orou e sentiu paz a respeito disso? Não, mas o profeta falou, né? Você não pode ser guiado, né? Simplesmente pegar o controle da sua vida e colocar a responsabilidade da sua vida na mão de outra pessoa. Você precisa chamar essa responsabilidade pra você e dizer, não, peraí, eu escutei isso que ele falou, faz sentido com tudo aquilo que Deus tem falado comigo, deixa eu falar aqui com Deus, né? Eu pedi um sinal, se eu aparecer hoje no supermercado e tiver uma mulher lá de blusa amarela, o capeta manda uma mulher de blusa amarela lá pra você. E aí você diz, faz todo sentido, porque eu falei pra Deus, se tivesse uma pessoa de blusa amarela lá, né? Que até a pastora deu esse exemplo, né? Se esse homem for pra mim, ele vai aparecer lá com um sapato de tal marca, com isso e as coisas que você já sabe que normalmente a pessoa usa, porque você quer essa resposta. Você diz assim, a pessoa vai de blusa preta hoje, só anda de preto, mas você diz assim, a pessoa vai de blusa preta hoje. Então você pede uma coisa extremamente diferente do que a pessoa usa. A pessoa só usa preto, você diz, ela vai de branco. Mas o inimigo também sabe. O inimigo pode soprar hoje no ouvido da pessoa lá e dizer assim, vai de branco, vai. Vai de branco, só pra confundir a sua cabeça. Então, você não pode entregar coisas que são muito sérias na mão de casualidade. Não, mas é aquela testificação lá de dentro, do seu espírito, e dizer assim, eu sinto paz. Deus trouxe paz pra dentro de mim e é sobre isso, né? Sobre essa paz que excede todo entendimento lá dentro de mim. A paz que eu não sei nem explicar de como ela vem, de onde ela vem. Essa paz é a paz que você deve se basear, como a Bel falou. Isso deve ser o árbitro para que você tome decisões na sua vida. Com certeza. E assim, eu não sei se você já teve essas experiências com Deus, mas se de repente está afastado dele, ou se você nunca teve essas experiências com Deus, mas quer que Deus seja o guia da sua vida, quer que ele carregue você pela mão, né, e vá mostrando todos os caminhos que você precisa tomar na sua vida, eu tenho uma coisa para lhe dizer, é simples. Você precisa somente crer no seu coração que ele é poderoso para fazer isso, que ele é o teu pai, que ele te ama, que ele entregou o seu único filho, Jesus, na cruz do Calvário, né? Para que a gente possa ter vida em abundância, para que a gente possa ter os nossos pecados perdoados. E no momento que você crê nisso, que você declara com a sua boca, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Então, eu queria te convidar a fazer essa oração junto comigo. E se você nunca foi guiado por Deus na sua vida, você agora vai começar a ser. Você agora não vai precisar ficar... por onde que eu vou? Só fala, papai, por onde que eu vou? Me guia, me mostra, fala comigo. E ele vai te guiar. E você vai ter convicção das decisões que você está tomando. Se você não sentiu paz de comprar o carro, você não vai comprar. Se você não sentiu paz de mudar de emprego, você não vai mudar. Se você sentiu paz de fazer algo que não faz o menor sentido, você vai fazer. Porque mesmo que não faça sentido, você sentiu paz. É Deus guiando você. Eu queria te convidar a fechar os olhos e fazer essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu agradeço porque você entregou a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para que eu tenha vida eterna. Pai querido, me direciona, me guia na minha vida. Não me deixa tomar as decisões erradas, não me deixa ser confundida
ser confundido pelas circunstâncias, pelas coisas que eu acho que são sinais do Senhor. Não me deixa achar que são, mas que a paz que excede todo entendimento seja o árbitro das minhas decisões. Que a paz do Senhor possa me guiar para a vontade do Senhor na minha vida, para o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que eu tenho para mim. Ô Espírito Santo, habita dentro de mim, me guia em todas as minhas decisões a partir de hoje. Pai, transforma minha vida e que eu nunca mais tenha uma dúvida do que fazer, porque o Senhor vai me dar a resposta, porque o Senhor fala comigo, porque eu estarei sensível à voz do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir. Eu espero que esse episódio tenha falado com você. Espero que a partir de hoje você procure não mais tomar as decisões, né, no calor do momento, no modo automático, mas tomar as decisões baseadas naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu creio que Ele tem para você uma vida linda, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, não só financeira, porque prosperidade não é só isso, mas é uma vida de bem-estar, é uma vida de alegria com as pessoas que você ama, uma vida assim de sucesso na área financeira, na área do casamento, com seus filhos, em toda a sua área familiar, em tudo na sua vida, na sua vida, porque Deus é maravilhoso e o que Ele tem pra gente é abundância e é tudo de melhor. Amém. É isso mesmo. E comenta aqui pra gente, viu? Dá o like nesse vídeo, manda pras pessoas que você diz assim, eu sei quem tá precisando ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, ouvir sobre esse podcast, né? Ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou mandar para essa pessoa, abençoe as pessoas. E quanto mais você mandar, mais o YouTube vai entregar, né? Vai entregando para as pessoas e as pessoas vão sendo alcançadas por esse conhecimento. E esse conhecimento, a palavra do Senhor, ser guiado pelo Espírito de Deus, vai chegando aos ouvidos das pessoas e as pessoas vão sendo transformadas, né? Vão sendo guiadas mesmo. Então, eu espero que vocês possam estar comentando com a gente. Comenta com a gente, diz aí, Vanessa, eu tive uma experiência essa semana, faz todo sentido, Deus falou comigo, ou eu não fui guiada, já aconteceu isso. Conta teu testemunho aqui embaixo também pra gente. Um grande beijo e fica com Deus.